Graça e paz, meus queridos. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração. Em relação ao que vai acontecer no próximo domingo, nós vamos estar informando aí nos grupos, tá certo? Vamos estar sentando com o conselho, com a liderança da igreja e vamos ver como é que nós iremos proceder, tá certo? Inclusive com relação à ceia. Mas aguarde aí que nos grupos nós vamos dar maiores informações. Nesse momento, junte sua família, pegue sua Bíblia e, se puder, coloque esse vídeo na sua televisão, tá certo? É muito melhor do que no celular, porque aí é mais amplo, né? Fica mais perto do que a realidade da igreja, tá certo? Se você tiver uma TV aí Smart, assista pela TV. E não somente assista, tá certo? É um momento para você cultuar o Senhor. Então, na medida que estivermos orando, que estivermos cantando, participe, tá certo? Se possível, quando tiver aí um momento de oração, dê uma pausa no vídeo, ore com a sua família, depois você solta novamente o vídeo e aquele que estiver orando dá continuidade, não é, no culto. Mas é importante que você participe, porque aí é que nós vamos estar de fato cultuando e não simplesmente assistindo um vídeo, tá certo? Porque não é essa proposta aqui. Meus queridos, vamos iniciar, vamos curvar nossa cabeça, fechar os nossos olhos, em reverência ao Deus Todo-Poderoso, aquele que habita em luz inacessível e que é fogo consumidor. Nós somos pecadores, de modo que toda reverência, todo respeito é pouco. Pai querido, Deus amado, pedimos a Tua bênção, Deus, sobre esse trabalho, que ao término dele, ó Deus, tenhamos essa convicção de que tivemos um encontro real e verdadeiro contigo. Fala aos nossos corações, Deus, por meio da Tua palavra, Senhor. Recebe todo o nosso louvor, recebe toda a nossa adoração e nos ajuda para que todas as palavras dos nossos lábios venham do nosso coração, sejam verdadeiras e tudo que venhamos a cantar, estejamos dispostos a viver. Seja conosco, Deus, para que o Teu nome possa ser glorificado, primeiramente em nós e também através de cada um de nós. É o que nós te pedimos, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra, meus queridos. Salmo de número 103, Salmo de número 103, um salmo muito conhecido, mas muito bonito e propício para esse momento de culto. A misericórdia de Deus, um belíssimo salmo de Davi. Aqueles que estiverem com Bíblias, por gentileza, abram no Salmo de número 103. Diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos,
valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém. Vou convidar o nosso irmão e diácono Léo para nos dirigir com oração de adoração, e nós vamos estar adorando o Senhor junto com o nosso irmão. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, queremos nesse momento, Senhor, te adorar, pois o Senhor é o nosso Senhor de nossas vidas. Queremos aqui render a Ti, Senhor, toda a adoração devida, Pai. Possamos adorar em espírito, em verdade, porque o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado por todos nós, Senhor. Queremos te adorar, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu, o dia do Senhor, que possamos, Senhor, ser agradáveis a Ti neste culto, Pai. E tudo aqui, Senhor, que venhamos fazer, redunde para a Tua graça, para Teu louvor e para a Tua adoração. Amém. Oramos assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Mateus, capítulo de número 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Peço que você preste bastante atenção na leitura, porque esse será um dos textos que também nós usaremos para pregação, e aí nós ganhamos tempo, quando na verdade já o lemos, não é antes, porque vamos ter outros textos. A ansiosa solicitude pela vida. Diz assim o Senhor Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos e aquela multidão. É o Sermão do Monte. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Ou qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos entoar o hino de número 68, vou convidar a nossa irmã Dira. Vamos fazer desse hino nossa oração cantada. E logo após, nosso irmão e presbítero Paulo estará nos representando diante de Deus com uma oração de confissão. Hino de número 68. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti.
a luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo, é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza os que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Graças a Deus, meus queridos irmãos, vamos orar? Colocar nossas vidas na mão do Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento queremos te adorar, queremos te bendizer, queremos te agradecer, meu Pai, e também nesse momento, meu Pai, nos curvarmos diante de ti, rogando pelas misericórdias, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado para conosco, desde a fundação do mundo, meu Pai, que tu cuida de nós. Nós somos pecadores, somos pequenos, miseráveis. Entristecemos teu coração, Senhor amado. Mas não olhe para nós conforme o nosso pecado, Senhor amado. Olhe para nós conforme a multidão das tuas misericórdias e apaga todas as nossas transgressões. Nos curvamos diante de ti, meu Pai, pedindo perdão pela nossa fraqueza, pela nossa omissão, pelos nossos maus pensamentos, até pelos nossos olhares, meu Pai. Tem vezes que a gente olha para o nosso semelhante com olhar impuros e indignos, meu Pai. Nos perdoa, nos limpa, nos purifica, nos santifica, meu Pai amado, para que a gente possa ser parecido com o teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por esse momento que tu nos concede. Estamos aqui juntos, reunidos em teu nome, para te cultuar, te bendizer e te louvar. Obrigado, meu Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Oramos assim no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Salmo de número 103, que nós lemos logo no início, versículo 1 e 2, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Vamos fazer isso, meus queridos. Vamos bendizer o Senhor. Vamos agradecer por todos os seus benefícios para conosco. O grupo de louvor estará nos dirigindo na medida que eles estiverem louvando, cantando ao Senhor. Faça isso também de onde você estiver. Faça de coração. Entenda o que você está cantando. Sinta o que você está cantando. Porque só assim nós vamos estar adorando o Senhor. Graça e paz, irmãos. Nós vamos estar continuando louvor e adoração ao nosso Deus. E eu não sei os irmãos, mas eu estou com muita saudade de ver a nossa igreja cheia, de ver os irmãos aqui, de poder abraçar. Mas eu creio que nós servimos a um Deus que é bom e que basta uma palavra dele, tudo voltará ao seu lugar. E é por isso que eu louvo e que eu adoro esse Deus que é bom o tempo todo e em todo tempo ele é bom. Vamos adorar o Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre.
é bom. E a Ele nós vamos adorar, porque Ele é o meu Rei meu, Ele é o nosso Deus e Ele está aqui em nosso meio. Amém. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ver. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Amém. Aleluia, Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me pra que em tudo eu te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo eu te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és Senhor Deus, continuando em tua presença, ó Pai. Nós cremos que somos teu e tu és nosso, ó Pai. Queremos te continuar te louvando, te adorando, porque tu estás aqui presente em nosso meio. Tu estás presente em nossas vidas, ó Pai. Tu supre as nossas necessidades e nós não temos nada que temer, ó Pai, porque tu estás no barco conosco. E basta uma palavra tua, Pai, tudo voltará ao seu devido lugar. Te honro, te agradeço e te adoro por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vamos passar a um momento da palavra. O grupo de louvor ainda estará conosco nessa última música, que vai ser, na verdade, a aplicação da mensagem. Ontem à noite, eu tive o privilégio de participar de uma live pela IP Sertânia, né, do nosso pastor Agnaldo. E Agnaldo me chamava para trazer uma palavra, e o tema
proposto foi justamente a questão da ansiedade. E eu queria hoje poder falar um pouquinho acerca disso, trazer uma palavra nesse aspecto, tendo em vista esse momento que nós estamos vivendo. Domingo passado nós falamos sobre a questão do medo. Hoje nós vamos falar do irmão mais novo, né? A irmã mais nova do medo, que é a ansiedade. Eu queria poder ver isso com vocês através da palavra do Senhor, através daquele texto que nós lemos de Mateus capítulo 6, de Filipenses capítulo 4 e também do texto de 1 Pedro. Queria, através desses 3 textos da palavra do Senhor, abordar esse tema, né? A ansiedade nesse tempo de pandemia. Então, aqueles que puderem, abram suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 6. Eu não vou ler todo o texto, porque nós já fizemos isso durante o culto, né, do versículo 25 até o versículo de número 34, mas eu gostaria de destacar justamente alguns versículos que o Senhor Jesus Cristo, né, aqui é a palavra de Cristo narrada por Mateus. Quantas vezes nesse texto pequeno Jesus fala da questão da ansiedade, do andar ansioso, da inquietação do coração, né? Veja, eu gostaria de poder mostrar isso para vocês, para depois lermos o texto de Filipenses. Veja, Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus Cristo diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, né, quanto ao que haveis de comer, beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Versículo de número 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Versículo 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Aí, versículo de número 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E aí, nós temos o versículo de número 34, que o Senhor Jesus Cristo encerra, né, esse texto dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, por várias vezes, Jesus Cristo vai falar da ansiedade, da inquietação do coração humano. E aí nós temos o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Aqueles que estão acompanhando os versículos que decorei, não é? Já ouviram esse versículo, que para mim é extremamente importante, para todos nós, quando o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Temos ainda, para encerrarmos, o texto de 1 Pedro, quando o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós devemos 1 Pedro 5, 6 e 7, quando Pedro diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esses 3 textos, meus queridos, e nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus amado, vivemos um momento tão difícil, Senhor, em que nós temos sido provados, inclusive. Tua palavra nos diz que com teu povo do passado, tu os provasse para ver aquilo que estava nos seus corações, se guardariam ou não os teus mandamentos. Nós clamamos pela tua graça e pela tua misericórdia, Deus,
para que nesta prova que todos nós estamos passando, que esse mundo está passando, mas em especial a tua igreja, nós saiamos dessa prova aprovados. Seja conosco, Deus, para que em meio a tanta angústia, a tanta inquietação, a tanta ansiedade, o teu povo não seja tomado por isso. Tem misericórdia de nós, Deus. Somos pecadores, nós somos pó, nós somos cinza, nós somos pequenos, nós somos falhos. Por isso nós necessitamos tanto da tua presença, Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, na verdade, domingo passado, nós estamos vivendo num tempo difícil, um tempo não somente de medo, não é? Nós temos vivido um tempo, na verdade, de grande ansiedade. As pessoas se protegendo nos seus lares estão adoecendo dentro das suas casas. E, em grande parte, isso se deve à questão da ansiedade. Essa inquietação da mente e do coração, essa insegurança por tudo isso que nós estamos vivendo, tem feito com que muita gente adoeça. A ansiedade no seu excesso tem produzido depressão, e essa ansiedade em excesso também tem desenvolvido síndromes. Essa ansiedade que tem tomado conta dos corações tem feito até muitos tirarem a própria vida. Nesse tempo de pandemia, nós temos escutado relatos de pessoas que, por tão angustiadas que estavam, ansiosas que estavam, tão deprimidas como estavam, aquilo dali fez com que, no momento de desespero, tirassem suas próprias vidas. E é triste, não é, a gente poder reconhecer isso. Esse momento tem sido difícil para a vida de muitos. Esse momento ele vai passar. Mas, como tem dito muitos estudiosos, nós vamos pagar um preço alto depois que esse momento passar. Porque não simplesmente muitos estão na ansiedade da vida adoecendo nesse momento de pandemia, mas depois dela, muita gente vai estar doente, precisando inclusive de tratamento, não somente físico, porque apesar de ter se livrado do vírus, né, o seu corpo padeceu por conta da ansiedade, sua mente, seu coração, seu emocional, seu psíquico, seu espiritual foi abalado. E vai ser um tempo de reconstrução depois que passarmos esse tempo de pandemia. E eu queria, meus queridos, poder observar com vocês, à luz da palavra de Deus, a razão por que nós não podemos nos entregar à ansiedade. Queria mostrar também, à luz das Escrituras, como nós podemos vencer também essa ansiedade. Uma ansiedade que está presente, sim, no coração de cada um de nós. É impossível, não desenvolvermos ou termos algum tipo de ansiedade. Interessante que a ansiedade, ela tem feito medo, ela tem o seu lado positivo. Ela também nos deixa alertas, não é? Eu estava lembrando do tempo de seminário, tempo da monografia, né, que você tem que ali organizar, ler, anotar, escrever, não é, através de diversos livros, um trabalho monográfico. Aquilo dali causa uma ansiedade grande no coração do seminarista. Mas aquilo dali, na verdade, funciona e deve funcionar a favor, porque a gente fica mais alerta para planejar, para executar. Então a ansiedade, ela, feito medo, ela tem o seu lado positivo, de nos deixar mais alertas, de nos preocuparmos na devida proporção. Não é? Uma mãe que espera um filho à noite, ela tem uma certa ansiedade, uma ansiedade que faz com que ela cuide ainda mais dessa questão do filho. O que nós não podemos hoje viver é o excesso dessa ansiedade, como nós não devemos viver o excesso do medo.
Mas, para falarmos acerca dessa questão da ansiedade, precisamos entender o que é a ansiedade. Eu pesquisava e via a definição de uma psicóloga bastante conhecida, Mariângela Guerra. Ela é especialista, inclusive, no tratamento da ansiedade. Ela tem um site dedicado exclusivamente a essa questão. E aí ela dizia o seguinte, que a ansiedade ela é uma reação do corpo ao estresse. O corpo, quando ele reage a essa questão do estresse, nós temos ali uma certa ansiedade. Ela dizia que é um estado caracterizado por sentimento de tensão, preocupação e pensamentos ruins. A ansiedade ela é marcada, ela é caracterizada por sentimentos de tensão, preocupação e de pensamentos ruins. E aí é quando ela diz, né, que a ansiedade ela tem o seu lado positivo, que ela precisa ser usada a favor de cada um de nós, mas vai mostrar que a ansiedade, quando vivenciada no excesso, quando ela toma conta da pessoa, a ansiedade, na verdade, ela é extremamente negativa, ela é extremamente prejudicial ao ser humano. A ansiedade tem causado, inclusive, enfermidades físicas. A medicina fala, por exemplo, de doenças psicossomáticas. Você está se sentindo mal, por exemplo, vai ao médico, faz uma bateria de exames, analisa-se diversas coisas e está tudo bem com você. Mas você sente todos os sintomas de uma enfermidade. Só que essa enfermidade ela não tem sido causada por um agente físico, não é um vírus, não é uma bactéria. Na verdade, o que está lhe adoecendo é você mesmo. O que está causando não é um problema físico, é um problema emocional que tem feito com que você adoeça. Que você sinta os sintomas de uma doença. A ansiedade, ela provoca isso. E é interessante que esse tipo de inquietação, de insegurança, que muitas vezes brota no coração de cada um de nós, e brota mesmo, não tem como a gente, vivendo num mundo como esse, imperfeitos e pecadores do jeito que somos, nos preocupando conosco mesmo e, além disso, com aqueles que nós amamos, não tem como a gente fugir disso. Só que a ansiedade, ela precisa ser controlada, ela precisa ser usada a favor e nunca contra cada um de nós. Ela é feito medo, como eu dizia domingo passado, tem que ser servo, tem que ser serva e nunca pode ser senhor. Porque quando isso acontece, nós terminamos nos tornando reféns de nós mesmos. Quantas pessoas estão presas a uma ansiedade tão grande que elas muitas vezes não conseguem mais progredir, elas não conseguem mais sair, elas não conseguem mais se relacionar. Elas perderam o desejo dessas coisas, inclusive, por conta de algo que, na verdade, tomou seu coração e que não deveria ter tomado. Inclusive, quando nós olhamos para o povo de Deus, meus queridos irmãos, nós percebemos por diversas vezes servos de Deus e o próprio Deus exortando o seu povo a não viver ansioso, a não se inquietar diante de situações de tensão. Não se deixar dominar por essa inquietação, insegurança, ansiedade, na verdade, da vida. Eu lembro de Moisés com o povo de Deus, agora liberto, na frente do Mar Vermelho, e quando Faraó muda de ideia e quer pegar novamente o povo, escravizá-lo novamente, e o povo de Deus, olha para trás, encurralado pelo Mar Vermelho e por aquela região dali, que o próprio Deus os colocou, olha para trás, vê aquela fumacinha dos carros de Faraó e seus cavaleiros vindo, aquele povo entra num desespero, entra numa ansiedade, entra numa inquietação tão grande que eles começam a murmurar contra Moisés, contra Arão, contra o próprio Deus. Moisés olha e diz: se aquietem, não temam, porque hoje vocês vão ver o livramento de Deus. E é quando ele toca naquele mar e ele se abre, aquele povo passa a pé enxuto. Mas aquele dali trouxe uma inquietação, e uma inquietação tão grande que fez com que aquele povo metesse os pés pelas mãos. Eu lembro do Salmo 46,
que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Aí no versículo 10, o salmista cita as palavras do próprio Deus, quando Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Se aquietem, saiba quem eu sou. Eu sou Deus. Por várias vezes, não somente nesse texto, o povo de Deus é exortado a se aquietar diante de momentos de tensão. E eu acho que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de tensão. E eu acho que essa exortação bíblica, ela é para todos nós, né? Precisamos nos aquietar diante do Senhor. E eu queria, meus queridos irmãos, com base no texto lá de Mateus capítulo 6, de Filipenses capítulo 4, de 1 Pedro capítulo 5, que tratam dessa questão da ansiedade, eu queria poder mostrar algumas coisas. Vou tentar ser um pouco mais objetivo para a gente poder ganhar tempo e não ficar muito comprida a mensagem. Eu não costumo participar de live, né, ali pelo Instagram. Eu nem sabia que tem um tempo, né, 1 hora. Aí o pastor Aguinaldo começou, me deu ali para desenvolver ali a palavra. Meu amigo, aí ele disse: olha, vai encerrar o tempo, mas não se preocupe não, encerra, a gente abre outra live para você terminar e concluir, porque o tempo passou tão rápido, não é? Porque é um assunto tão... E eu não quero me demorar tanto aqui, mas veja, por que nós não devemos andar ansiosos? E eu creio que esse texto de Mateus 6, Jesus Cristo nos mostra pelo menos aí umas 5 razões, poderiam ter até mais, mas eu quero destacar 5 razões pelas quais nós não podemos andar ansiosos. Principalmente nós que temos o temor de Deus. Veja, primeiro destaque que eu quero deixar aqui para você é o seguinte, versículo de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, não é? E aí, versículo de número 28, Jesus diz: e por que andais ansiosos? A questão aqui não é você ter ansiedade, ou por alguma razão você sentir ansiedade, porque isso ocasionalmente vai vir sobre a vida de cada um de nós. A questão é você não andar, você não viver a ansiedade, certo? É quando a ansiedade se torna a regra e não a exceção na sua vida. Isso não pode acontecer. E Jesus Cristo, já do início, ele nos mostra isso. Não deveis andar ansiosos, não é? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, a ansiedade pode bater no nosso coração, não é? Ela só não pode nos dominar, ela só não pode ser o nosso andar, ela só não pode ser o nosso viver. Porque aí, meu querido, ela se tornou regra e não exceção. Ela nos dominou. E aí, para a gente poder entender, veja, o contexto de Mateus capítulo 6 é o Sermão do Monte. Quando Jesus Cristo está ensinando uma grande multidão, seus discípulos também. E aí, veja, o problema deles e aquilo que causava ansiedade à vida de cada um deles, não era um vírus, não é? Como acontece hoje, nos nossos dias, e as consequências que esse vírus trouxe, né? A insegurança que ele trouxe. O problema lá e o que gerava ansiedade da parte dele, daquela gente, era o básico da vida: comer, beber e se vestir. Hoje a gente vive uma realidade tão completamente diferente que muitas vezes a gente não consegue perceber isso. Mas, por exemplo, água naquela região, naquele momento, naquele tempo de Cristo, era algo extremamente difícil. Por isso que Jesus diz: olha, não se preocupe com o que vocês vão de beber. A comida também era uma questão escassa, era privilégio de poucos ter com abundância, não é? A própria vestimenta era algo difícil. Até quando a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, as roupas eram consideradas tesouros, inclusive. Aquilo ali trazia ansiedade para a vida daquele povo. E é quando Jesus diz: não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, beber ou se vestir. Esse é o contexto, certo? Veja, por que nós não devemos andar ansiosos?
versículo de número 26, Jesus nos diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E aí no versículo de número 28, 29 e 30, Jesus diz: e por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Primeira razão porque nós não devemos andar ansiosos, porque nós temos um Deus, um Pai celeste, que cuida de cada um de nós, que nos sustenta. É Jesus dizendo: se Deus, o Pai, Ele cuida de aves dos céus, que não tem valor nenhum, cuida de lírios do campo, que hoje existem e amanhã são lançados no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Deus cuida de vocês, por isso que vocês não devem andar ansiosos. Lá no texto de Lucas, capítulo 12, versículo de número 6, que é mais ou menos esse mesmo texto aqui da questão da ansiedade, Lucas diz que eram pardais, né? Olha, não se vendem 5 pardais por um asse. Eu não sei bem qual era o passarinho da época, não é? Que eu creio que não fosse o pardal. Foi traduzido como pardal porque na nossa realidade o pardal é um passarinho sem valor nenhum, não é? Pardal ninguém mata para comer, ninguém compra para cantar, porque não canta nem se come, não é? Eu costumo dizer que o pardal só serve para fazer o que não presta na casa dos outros, né? Feito lá em casa, me matando de raiva esses danados. Mas veja, Jesus diz que até essas aves que não têm valor nenhum, Deus cuida, Deus as sustenta. Nenhuma delas cai sem a permissão de Deus. Ele vai falar dos lírios, estão aqui hoje, mas amanhã já não existe mais, é tão frágil, não é? É tão fugaz, é tão passageiro, mas Deus cuida, Deus veste elas como nem Salomão se vestiu em toda a sua glória. E aí é quando Jesus diz: e quanto mais a vocês, homens e mulheres de pequena fé. Deus cuida de vocês. Então essa é a razão, e a primeira e grande razão porque nós não podemos viver na roda viva da ansiedade. Nós temos um Deus que cuida de nós. Mas aí Jesus vai nos mostrar diversas outras razões. Versículo de número 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado era uma medida de comprimento da época de aproximadamente 45 centímetros, 44,44, alguma coisa assim, 45 centímetros. Mas é comparada, 45 centímetros ou 2 palmos. Era o côvado. E é Jesus dizendo: olha, por mais ansioso que você esteja, será que tu consegue acrescentar 2 palmos ao curso da tua vida? Não. E aí Jesus nos ensina com isso, meus queridos, que nós não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade não muda a realidade das nossas vidas. Jesus está dizendo: quem que por mais ansioso que esteja, pode mudar essa realidade que está trazendo essa ansiedade? Você não muda em nada, pelo contrário, só piora a situação. Em tempo de pressão, em tempo de lutas, de provações, aqueles que entram no desespero geralmente são os primeiros a morrer. Porque o desespero, essa ansiedade que toma conta, a inquietação do coração, quando domina completamente, faz com que você faça coisas que de outra forma você não faria. Por isso que nós não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade não altera a realidade da vida, só piora, certo? Jesus também vai nos mostrar, meus queridos irmãos, que nós não devemos andar na ansiedade da vida, porque se nós andarmos na ansiedade, vivermos ansiosos, a ansiedade for regra e não exceção, nós estamos agindo igualzinho àqueles que não conhecem a Deus. No versículo de número 31, ele diz: portanto, não vos inquieteis
dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Jesus está dizendo, não andem ansiosos, porque quem anda ansioso por conta de tudo isso é aqueles que não conhecem a Deus, são os gentios. Os não-judeus, aqueles que não tinham temor do Senhor, porque não conheciam o Senhor. É Jesus dizendo, se no momento de luta, se no momento de prova, você vive ansioso e inquieto, tanto quanto um ímpio, tanto quanto aquele que não se dobrou diante do Senhor, qual é a diferença entre você e ele? Qual é a diferença da sua fé? Se você tem agido igual a ele. Por isso que nós não podemos viver ansiosos, meus queridos. Porque a ansiedade, de uma certa forma, quando nós deixamos que ela tome o nosso coração, ela mostra, muitas vezes, nossa falta de fé. Nós estamos agindo igual àqueles que agem por não conhecer a Deus de maneira equivocada, errada. Jesus também nos mostra isso. Jesus ainda nos mostra que nós não devemos andar ansiosos, porque devemos deixar ao dia o seu próprio mal. Nós não podemos sofrer hoje por algo que talvez nem aconteça amanhã. Versículo de número 34, Jesus diz, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo por coisas que podem acontecer ou não daqui um dia, 2, um mês, um ano, e elas estão já se afligindo agora. E essa é uma razão porque a gente não pode andar ansioso pelo dia de amanhã, porque a gente não sabe o que virá amanhã. E devemos nos inquietar com um certo cuidado, numa certa proporção, quando esse dia chegar. E se ele trouxer o seu mal, nós vamos encarar, mas não devemos sofrer de véspera. Porque, na verdade, a gente não sabe se aquilo que a gente acha que vai acontecer, acontecerá de fato. E é por isso que Jesus diz, olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã, o amanhã vai trazer os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, não acrescente hoje um mal de amanhã, porque isso só vai pesar sobre sua vida, só vai lhe trazer ansiedade, e você não pode fazer isso, meu querido, porque na verdade você não sabe o dia de amanhã. Mas veja, a ansiedade, diferente do medo, o medo muitas vezes é por algo real, nós temos o medo aquele instinto de sobrevivência. A ansiedade muitas vezes é um medo por algo que na verdade ainda não existe. E muitas vezes nós estamos nos aperreando, nos inquietando por algo que pode ou não acontecer amanhã ou depois de amanhã. Quem sabe? Mas por que você está sofrendo hoje? Deixe para sofrer se chegar no dia de amanhã. É o que Jesus está dizendo, e essa é uma razão por que nós não devemos andar ansiosos, meus queridos. Devemos deixar ao dia o seu próprio mal. Já temos muita coisa hoje para acrescentar ainda o mal de amanhã. Por isso que a gente não deve andar ansiosos. Mas eu queria mostrar também para vocês, não somente a razão por que nós não devemos andar ansiosos, eu queria mostrar também, à luz das Escrituras, como nós podemos andar, como nós podemos viver como nós podemos vencer esse andar ansioso, essa ansiedade da vida, que é tão falada pelo Senhor Jesus Cristo e pelas Escrituras. Queria poder mostrar isso à luz, por exemplo, do texto do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, quando o apóstolo diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Pedro, ele nos mostra pelo menos duas razões que, se nós vivermos, nós podemos sim vencer essa ansiedade que muitas vezes nos cerca, não é? Nos assedia como pecado. Ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Eu creio, inclusive, que esse tempo que nós estamos vivendo, a chegada desse vírus, Deus tem se utilizado, inclusive, dele, para fazer com que venhamos a vivenciar esse texto, nos humilharmos debaixo da sua poderosa e soberana mão. Nações, líderes mundiais têm se dobrado, não é, reconhecendo Deus Todo-Poderoso, tem de fato se humilhado debaixo dessa mão poderosa e soberana do Senhor. De modo que, para a gente poder vencer a ansiedade, meus queridos irmãos, nós precisamos vivenciar isso que o apóstolo Pedro diz: nos humilhar, reconhecer nossa pequenez e reconhecer a grandeza daquele que tem a sua poderosa mão, sua soberana mão, que é capaz de fazer e desfazer, foi capaz de criar do nada tudo, que governa todas as coisas, esse universo que nós vivemos, que nós estamos inseridos, que a terra é um grão de poeira. Ele governa todas as coisas. Por isso que Pedro diz: humilhem-se, reconheçam a pequenez de vocês, reconheçam essa mão soberana que está sobre vocês. Se nós vivêssemos esse texto, como tantas coisas seriam diferentes em nossas vidas. Eita, a gente está debaixo de uma poderosa mão, uma mão que guia, uma mão que faz, uma mão que desfaz, uma mão que faz e acontece, uma mão poderosa que cria, que governa tudo. Mas nós precisamos nos humilhar diante dela, diante desse poder soberano do Senhor. Porque, como diz a palavra, meus queridos, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Estamos aí nos cuidando para não sermos contaminados por esse vírus. Mas se não for Deus, pode ser uma besteirinha, alguém que pegou em um canto que você não viu, você coloca a mão, depois coloca no rosto, você nem percebeu de onde veio, que lhe atingiu, mas lhe atingiu. Por mais cuidado que se tenha, e aqui eu não estou dizendo que a gente precise ser descuidado, não é, tentando ao Senhor, usando de uma falsa espiritualidade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos, antes de tudo, confiar no Senhor, porque é essa mão soberana que faz com que a gente possa confiar, que a gente possa depender, que a gente possa se aquietar. É aquele texto lá do Salmo 46, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Quantos de nós, quantos cristãos, quantos homens e mulheres que têm o temor de Deus, estão temendo mais isso do que o próprio Deus? Vamos nos humilhar, reconhecer quem somos e reconhecer quem Deus é, porque isso enche o nosso coração de fé. Estamos debaixo de uma mão soberana, de uma mão poderosa. E eu creio que Deus tem utilizado esse vírus, inclusive, para nos humilhar e humilhar esse mundo que se dobrou diante de um vírus. Queira Deus que tenha se humilhado diante daquele que é muito maior do que o vírus. E o apóstolo Pedro ainda vai nos dizer, não é? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então essa é a outra razão, ou um outro motivo, não é? Uma outra orientação que a Bíblia nos dá para vencermos a ansiedade. Para que a gente não viva a ansiedade da vida. Nós precisamos pegar essa ansiedade que muitas vezes brota no nosso coração e lançar sobre Deus. Colocar nas suas mãos. Eu dizia de uma frase bem conhecida, usada pelo pastor Eufrásio, né? Acho que todo mundo
quase todo mundo conhece, o pastor Eufrásio, psicólogo, também esteve conosco aqui, atendeu aqui em São Bento também. E ele falava, né, nessa questão que cada um de nós carrega um balaio, né? E às vezes nós colocamos tanta coisa nesse balaio, mas tanta coisa, tanta preocupação, tanta inquietação, tanta ansiedade, que andar carregando esse balaio se torna quase impossível. Se nós não tirarmos as coisas que estão nele e colocarmos diante de Deus, nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos andar, porque o fardo se torna extremamente pesado. E eu ligo esse texto de 1 Pedro com aquilo que disse Jesus, né? Mateus 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é suave, meu jugo é suave, meu fardo é leve. É a mesma coisa que Pedro está dizendo aqui, né? Jesus veio justamente para tirar esses fardos de nós. O problema é que muitas vezes esses fardos que nós temos, que faz com que a gente ande encurvado diante de tanto peso, muitas vezes se tornaram de estimação e a gente não quer colocar nas mãos daquele que veio nos aliviar, que veio nos dar descanso à alma. E muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, a gente diz, oh meu Deus, quero colocar isso diante de ti, eu quero sentir a tua paz, aí coloca nas mãos de Deus. Você sente aquele alívio, não Senhor, eu coloquei nas tuas mãos. 10 minutos depois você está se aperreando pela mesma coisa que você colocou diante do Senhor. Você pega de volta, né? Eita, não, mas aí está muito leve. Aí você pega de volta. Nós devemos lançar sobre Deus nossa ansiedade e deixar com Ele. Dividir as cargas, uns com os outros e principalmente com o nosso Deus. Porque senão, meu querido, esse andar, ele se torna extremamente difícil. E quero também lembrar do texto lá do apóstolo Paulo. Veja, vou só relembrar aqui. Como é que nós podemos vencer a ansiedade? Nos humilhando diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Deus nos exalte, lançando sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, já dizia o Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 6, e se utilizando agora do texto do apóstolo Paulo, de Filipenses 4, 6 e 7, Paulo vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. Veja que ele fala sobre ansiedade. E aí ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Na verdade, é um complemento do texto de Pedro. Sabe como nós podemos vencer a ansiedade? Paulo diz, não andem ansiosos. Façam o seguinte para não andar ansiosos. Façam conhecidas diante de Deus, pela petição e pela súplica, com ações de graça, pela oração, coloquem diante de Deus. E é um recurso fantástico, meus queridos irmãos, a oração. Muitas vezes nós pensamos na oração como um fim em si mesmo, um meio para se alcançar algo da parte de Deus, quando na verdade a proposta primeira da oração é comunhão com Deus Todo-Poderoso. É aquela oração de Jesus com o Pai, era aquele momento de comunhão. A oração produz isso em nossas vidas e retira de nós a ansiedade, porque quando nós nos dobramos, quando nós confessamos, quando nós intercedemos, quando nós pedimos, quando nós colocamos diante de Deus pela oração, eu acho que você já deve ter essa experiência, como você sai leve de momentos que muitas vezes você chegou extremamente pesado, mas quando você sai, eita, mas como foi que aconteceu? O que aconteceu foi que Deus esteve em contato contigo. Você recebeu na alma esse refrigério que a palavra do Senhor tanto fala. Não andem ansiosos, mas coloquem diante de Deus aquilo que tem afligido seus corações.
O Tiago, na sua epístola, diz que muitas vezes nós não recebemos porque muitas vezes nós não pedimos. Jesus Cristo vai dizer: pedi, dar-se-vos-á, batei, abre-se-vos-á, buscai e achareis, o que pede recebe. Muitas vezes nós não estamos tendo alívio, porque nem a Deus em oração nós estamos chegando para colocar diante dele os nossos fardos. E eu queria lhe desafiar nesse aspecto. Quando a ansiedade bater o seu coração, ore a Deus, se dobre diante de Deus, reconheça a sua pequenez, reconheça a sua mão soberana, faça isso pela oração, faça isso pela súplica, pela petição, faça isso cheio de gratidão, e você vai ver se Deus não vai trabalhar no teu coração, na tua alma, de modo que, se você for sincero, você vai sentir o que diz o apóstolo Paulo no versículo 7, a paz que excede todo o entendimento. Se você não vai sentir que essa paz que excede todo o entendimento vai guardar seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, isso é uma promessa. Coloca diante de Deus, pela oração, pela súplica, não andem ansiosos, mas coloquem isso diante de Deus, e você vai perceber que Deus vai guardar, através da paz que excede todo o entendimento, o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. É uma promessa. Então, esse é uma das formas que nós podemos também vencer a ansiedade, colocando essa ansiedade diante de Deus, para que Deus nos trate, para que Deus tire esse fardo das nossas vidas e nos encha com a sua paz. É um negócio tão simples, mas quantas vezes, quando nós nos afligimos, quando nós nos inquietamos, nós procuramos a ajuda de tudo e de todos, menos daquele que de fato pode ajudar. Isso é uma realidade, muitas vezes aí fora, as pessoas procuram a ajuda de A, de B, de C, de Z, mas procurou Deus? Não. E o apóstolo Paulo nos diz isso: não andem ansiosos, mas coloquem diante de Deus essa sua ansiedade pela oração, pela súplica, façam isso com ações de graça. Você vai ver o que vai acontecer. Deus vai dar paz que excede todo o entendimento a você. Vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. E em último lugar, para vencermos a ansiedade, meus queridos irmãos, eu quero voltar àquele texto lá de Jesus, de Mateus 6, quando Jesus diz assim, vou pegar do versículo 31 até o 33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe como nós podemos viver ou vencer, a ansiedade? Dando prioridade às coisas que devem ter prioridade em nossas vidas, meus queridos. Sabe por que muitas vezes nós estamos vivendo submissos à ansiedade? Porque muitas vezes nós deixamos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós tiramos os olhos do autor e consumador da fé, daquilo que nos aguarda, quando nós deixamos de perceber que somos passageiros, peregrinos aqui, quando deixamos de buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e passamos a buscar só as coisas dessa terra, pode ter certeza que quando você tira os olhos da esperança eterna, você vai entrar em desespero. Porque muitas vezes a tempestade da vida, não é? As tempestades, as tribulações da vida, os problemas que essa vida nos traz, se a gente não tiver os olhos voltados para Deus, para a esperança eterna, colocando nossas vidas nesse reino que nos aguarda, pode ter certeza, nós vamos viver na ansiedade da vida. Eu entendo a ansiedade de todo esse povo que tem vivido hoje, mas eu entendo
quando não se tem a Deus. Porque quando você não entregou de fato sua vida para Deus, para Cristo, você não tem a esperança eterna muitas vezes. Muita gente acha que morrendo termina tudo. Quando a gente passa a olhar só isso daqui, a vida se torna terrível. Porque nem sempre teremos dias bons, vamos ter muitos dias difíceis. E sem alguém para recorrer, e sem a esperança eterna para lhe dar essa alegria da salvação, você se perde. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 58, foi o versículo de hoje que eu passei para vocês. Foi o versículo 19 de ontem, quando Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo Jesus, ela se limita apenas a essa vida, é do céu para baixo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Perder a esperança eterna, tirar os olhos do autor e consumador da fé, é viver uma vida de infelicidade, é viver uma vida de frustração, é viver uma vida de ansiedade. De modo que, tantas vezes, a gente tem vivido nessa ansiedade da vida, porque o nosso coração está em outra coisa. Pelo menos o nosso grande tesouro não tem sido as coisas de Deus, mas as coisas simplesmente desse mundo. Eu acho interessante quando Jesus, ainda no texto de Mateus, capítulo 6, Jesus diz: olha, tenham cuidado com aquilo que vocês elegem como tesouro, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Por isso que ele diz, não é? Buscai, entesourai, não nas coisas que são aqui da terra, né? Não na prata, no ouro, que a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus. Meus queridos, eu creio que muitas vezes nós estamos padecendo porque os nossos olhos não estão no reino de Deus e nessa justiça que esse reino traz. E aí nós padecemos, porque apesar de cidadãos dos céus, nós vivemos como se fôssemos cidadãos simplesmente desse mundo aqui. E não é isso que Deus quer para a gente. De modo que, encerrando, o antídoto para a ansiedade: primeiro, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque, viva essa justiça. E você vai ver que todos os problemas, como eles diminuem de tamanho, porque você vai perceber e vai entender que a sua vida foi planejada para algo muito maior do que esses simples anos que nós vivemos aqui. Se humilhe diante da poderosa e soberana mão de Deus, reconheça a sua pequenez, reconheça a grandeza e a soberania de Deus. Lance sobre Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Lance sobre Ele, tire de você e coloque sobre Ele, é Ele que pede isso mesmo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E Jesus Cristo está falando de fardo. Coloca diante dele. Faça isso através da oração. Esse é um dos principais meios pelos quais nós temos essa válvula de escape contra a ansiedade. A oração é tipo aquela tampinha que fica em cima da panela de pressão. A bicha vai pegando pressão, pegando pressão, pegando pressão. Se não fosse aquela tampinha ali para... o negócio explode. Por isso precisamos colocar diante de Deus, meus queridos, porque a oração é essa válvula de escape pela comunhão, pela petição. Deus, ele trabalha em nossos corações. Se você fizer isso que eu acabei de dizer, que a palavra do Senhor acabou de dizer, pode ter certeza que você vai achar a paz que excede todo o entendimento, porque a paz de Deus vai guardar o teu coração e a tua alma em Cristo Jesus. Não deixe que a ansiedade tome conta da sua vida. Não se torne refém de você mesmo.
Reconheça a palavra do Senhor, reconheça Jesus Cristo, reconheça que para você poder vencer isso, você precisa de Deus. Eu acho que a psicologia e essas outras logias podem sim ajudar o homem, mas não são a resposta. Porque a resposta para aliviar o coração do homem, na verdade, só tem uma: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu queria deixar isso para a vida de cada um de nós. Eu não sei como vai ser depois dessa pandemia. Eu sei que muita gente vai estar adoecida, vai estar deprimida, vai estar cheia de pânico ainda, vai se levar um tempo para se trabalhar tudo isso. Eu espero de coração que, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra de Deus, não sejamos nós. Queria que não fosse para ninguém isso, mas a ausência de Deus vai gerar isso. Mas para aqueles que têm a Deus, a gente tem uma oportunidade fantástica de não viver isso, porque o Espírito de Deus está em nós. O fraco se reveste de força, porque a força vem de Deus. Se apegue a isso, meu querido, e não deixe que o pânico, não deixe que o medo, não deixe que a ansiedade se apodere do seu coração e da sua alma. Confie em Deus, Deus vai fazer o resto. Deus nos abençoe. Vamos orar e logo após a oração o grupo estará entoando esse último cântico que foi cantado um pouco antes aqui, que ele fala sobre esse cuidado de Deus, sobre nos entregarmos a esse cuidado de Deus, mesmo diante da tribulação das ondas, não é? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos e te louvamos, Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te pedimos, Senhor Deus, que tu encha o nosso coração com a tua presença, Deus, para que nós não sejamos atingidos por toda essa onda de ansiedade que tem varrido esse mundo, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Temos sofrido, temos padecido, temos visto gente chorando, pessoas partindo, pessoas que muitas vezes amamos, mas nos ajude, Deus, para que diante das situações difíceis o desespero nunca seja opção. Nos ajuda a não andarmos ansiosos, porque na verdade sabemos que tu tem cuidado de nós. Nos ajuda a nos humilharmos diante da tua poderosa mão, Deus. Porque muitas vezes temos padecido, porque parece que nossas costas, a nossa coluna se tornou dura demais para nos curvarmos diante da tua poderosa mão. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda esse mundo que está adoecendo, ó Deus, por conta do excesso de ansiedade que tem tomado seus corações. Oh Deus, tem misericórdia deles, Deus, como tu tens misericórdia também de nós. Nos ajuda, Pai, para que possamos estar colocando diante de ti toda a nossa ansiedade, lançando sobre ti, isso por meio da oração, Pai. Nos ajuda a buscarmos o teu reino em primeiro lugar, Deus, para entendermos que tudo isso que estamos vivendo é passageiro, não somente porque vai passar, mas porque nós somos passageiros nesse mundo. Porque a verdadeira pátria nós ainda aguardamos, Deus. Parece que perdemos de vista isso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque muitas vezes pensamos que o céu é aqui, quando na verdade nunca foi. Tem misericórdia de nós, Deus, para te buscarmos e te darmos a prioridade devida, porque tu não aceita resto de ninguém. Tu nos entregaste o teu melhor, o teu filho, de modo que nada melhor do que o melhor das nossas vidas
tu vai requerer de nós. Tem misericórdia de nós, Deus. É o que nós te pedimos, agradecidos, porque temos o teu Espírito e a tua palavra para nos mostrar como devemos andar. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus queridos irmãos, e logo após a bênção, o grupo estará entoando esse cântico, será a aplicação da palavra. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso soberano Pai, que as consolações, a comunhão, o poder do Santo Espírito do Senhor recaia e repouse sobre o coração de cada um de vocês, povo de Deus, e sobre toda a igreja do Senhor que está espalhada por todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar a Deus. Fique aí até o finalzinho. Esse cântico tem muito a ver com tudo isso que nós conversamos. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as
Leva-me para que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco, que acompanharam nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Esperamos vocês no próximo domingo. Não sabemos se com parte da igreja ou ainda sem ela. Estaremos conversando sobre isso durante a semana e estaremos informando também a igreja. Mas queremos agradecer a todos que estiveram conosco, cultuando a esse Deus maravilhoso e soberano, o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, se Deus assim permitir.